Olá, turmas do segundo ano. Aqui quem fala é o professor Guilherme, professor de arte, e eu vim aqui para explicar para vocês um pouco sobre a atividade do primeiro roteiro que vocês receberam, a atividade de arte. Vocês vão encontrar essa atividade no final do roteiro, a atividade número 19, tá? Eu vou ler com vocês aqui, vou explicando para vocês, vocês vão vendo as imagens aqui no vídeo, para ficar mais fácil de vocês entenderem como fazer essa atividade, tá certo? Então a atividade fala sobre o ponto. Vamos ler um pouquinho aqui. Ponto é arte? Sim, o ponto é um elemento formal, um elemento da linguagem visual. Vários pontos juntos podem tomar outras formas, e a maneira como se organizam pode nos trazer diferentes sensações e leituras de determinada imagem. Então, o que isso quer dizer, pessoal? O ponto é qualquer coisa pequena que chame a atenção. Por exemplo, se você tem uma blusa branca e espirra algum líquido escuro na sua blusa, você vai falar, tem um ponto ali, certo? Se você pegar uma folha sulfite e tocar a folha sulfite com um lápis, vai formar um ponto. Um ponto não necessariamente é um círculo, ele pode ser um quadrado, pode ser qualquer forma, uma mancha, desde que ela seja pequena em relação ao resto. E na arte, o ponto é utilizado para produzir imagens, certo? Se você usar vários pontos juntos, eles podem formar uma imagem. Vocês já viram isso, eu tenho certeza. Em algumas histórias em quadrinhos, em outra atividade que vocês tenham feito, o ponto ele é utilizado juntamente com outros muitos pontos para formar imagens, certo? A gente pode, como que a gente consegue fazer o ponto? Com lápis, com tinta, com o nosso próprio dedo. Então o ponto é uma forma mais simples, mas se a gente utilizar de forma pensada, a gente consegue produzir imagens com os pontos, certo? Mas como isso é chamado? Então aqui a gente vai seguir a leitura para poder entender um pouquinho mais. Um movimento artístico que ficou muito conhecido pelo uso do ponto para compor as imagens foi o pontilhismo, movimento artístico que surgiu na França no século XIX. Os artistas desse movimento utilizavam vários pontos juntos, de cores diferentes, com a finalidade de compor uma imagem. Então, como eu falei, isso começou a ser usado na arte. O pontilhismo é uma forma, é um movimento artístico que em uma certa época muita gente começou a usar essa técnica para produzir as suas obras de arte, os seus trabalhos de arte. Isso faz mais ou menos 150 anos atrás, lá na França. Então um artista começou a usar essa técnica, outro artista viu que era legal, começou a usar também, e assim se tornou uma coisa mais conhecida. Então, usando pontos próximos de cores diferentes, eles conseguiam formar imagens. Isso chamou atenção, porque era uma coisa diferente do que estava sendo feito na época. Então vamos seguir para a atividade. Sobre o pontilhismo, pessoal, vocês vão trabalhar isso mais na escola. Isso é uma coisa que é muito falada na escola, então vocês podem ter tranquilidade que vocês vão se aprofundar mais sobre esse assunto, tá certo? Mas basicamente é isso. O pontilhismo é uma técnica, um movimento artístico que usa os pontos de forma aproximada, pensando nas cores, pensando nas posições que os pontos vão estar, para produzir uma imagem. Isso é uma coisa mais simples e pode se tornar uma coisa muito de destaque, né? Como os artistas conseguiram fazer com essa técnica. Então vamos para a atividade número 1. Nessa atividade, ela é dividida em dois, tem a 1 e a 2. Mas uma tem a ver com a outra, tá certo? Então vamos prestar atenção. Na atividade 1 está falando assim: vamos observar uma pintura do artista Georges Pierre Seurat, pintor muito famoso dentro do movimento. Então esse pintor, o Seurat, que é um nome diferente, um nome estranho, né? Difícil, foi ele que criou isso. Foi ele que tornou essa técnica, esse movimento famoso. E através dele outros artistas vieram e começaram a fazer a mesma coisa, cada um à sua forma. Então na figura 1 está mostrando uma obra dele. E na figura 2 tem um recorte. Como assim um recorte, professor? Vocês olham na figura 1, tem a imagem de um homem de perfil. Na figura 2 é como se fosse um zoom, uma imagem bem próxima desse homem. Então vocês podem ver que ele usa várias cores diferentes, mas quando a gente olha de longe, a gente não percebe, né? Por isso, a técnica tem esse objetivo,
Eles usam pontinhos, muitos pontinhos, mas quem vê de longe a obra feita, quem vê de longe a imagem, não percebe as cores exatamente quais são, porque ela produz um efeito. Esse é o objetivo, produzir esse efeito para formar as imagens, e é muito interessante. Então, vemos a figura de um homem e na figura 2 um recorte aproximado, onde podemos ver que essa figura é composta por vários pontos de cores diferentes, né? Então é isso que eu estou dizendo. Então aqui, no primeiro exercício da atividade, está falando, colorir fazendo apenas pontos, podem ser juntinhos ou dispersos. Pode utilizar lápis de cor, tinta, giz de cera ou canetinha hidrocor. Faça com capricho e dedicação. Então, pessoal, essa atividade, como vocês podem ver aí no kit, é uma atividade simples. É uma imagem pequena, para que vocês comecem a trabalhar com isso. Então aqui está falando que a gente vai preencher essa imagem, é uma paisagem, né? Tem uma casa, tem árvores atrás, tem o começo de uma montanha, tem o chão, tem um caminho. Então vocês vão usar pontos para preencher essa imagem. Aqui, de preferência, vocês podem usar o lápis de cor, mas se vocês tiverem outro material como canetinha, vocês também podem usar, tá certo? Mas tem que ser feito com paciência, pessoal. Vocês coloquem ponto por ponto. Às vezes a gente tem aquela vontade de terminar rápido, mas a ideia é você colocar um ponto de cada vez para preencher essa imagem. Você pensa na cor que você vai utilizar, você pensa o que você vai pintar primeiro, mas sempre usando pontinhos. Não pinte como um desenho normal. Faça pontos na imagem por completo, no céu, na nuvem, nas árvores, na casa, no caminho, na terra, tá certo? Então você use as cores que você preferir e pinte a imagem com pontos. Eu tenho certeza que vai ficar bem interessante esse resultado. Para dar sequência à nossa atividade, tem a número 2. A número 2 fala sobre outra coisa. A gente falou sobre o ponto e como ele pode ser usado, e aqui a atividade 2 fala sobre as linhas, tá? Aí vou ler um pouquinho e vou explicar para vocês. Linha é arte, assim como os pontos, as linhas também são elementos formais de linguagem visual, sendo utilizados para estruturar imagens, letras, palavras, desenhos, e são utilizados dentro da arte desde a pré-história. Então as linhas, pessoal, é o elemento que a gente usa para fazer os desenhos, as imagens. Tem o ponto, que é o menor elemento, e depois ele parte para a linha. Você coloca o lápis numa folha e arrasta o lápis na folha, você forma uma linha. E aqui está falando que tem vários tipos de linha, e elas têm os seus nomes, certo? Existem diversas maneiras de desenhar linhas de diversos tipos. Linhas retas, linhas curvas, tortuosas, juntas ou separadas, seguindo padrões ou distribuídas de forma aleatória. E cada uma nos causa uma impressão diferente, um efeito diferente em uma imagem. Tem uma imagem aí, que eu vou colocar aqui para vocês também, que tem alguns tipos de linha. Tem a linha horizontal, a linha reta vertical, linha inclinada, linha curva, linha ondulada, linha quebrada, espiral. E tem outros também, mas esses são os principais, tá certo? Eu vou continuar aqui a leitura. Um pintor que ficou muito famoso por utilizar linhas em suas composições foi o holandês Vincent van Gogh. Ele utilizava em sua técnica pinceladas bem marcadas, onde é possível ver linhas que compõem suas pinturas, contornos, isso utilizando bastante tinta. A obra ao lado se chama Passeio ao Crepúsculo, e nela podemos ver como Van Gogh utiliza muitas linhas tortuosas e sobrepostas para definir a paisagem, as pessoas retratadas, árvores e até as montanhas ao fundo. Então aqui o Van Gogh, que é um artista também muito conhecido, ele fazia uso desses tipos de linhas diferentes para produzir os efeitos nas imagens que ele produzia, para produzir os efeitos nas obras que ele produzia. Lógico que ele usava tinta no caso. Nós não vamos usar tinta porque essa é uma atividade feita em casa. Mas quando nós estivermos juntos na escola, talvez vão ter aulas, a gente vai utilizar tinta para fazer essa técnica, certo? Então as linhas são os elementos que a gente usa para poder desenhar aquilo que a gente imagina. Mas é importante pensar, existem tipos de linha, não é qualquer linha, e elas têm os seus nomes. A gente vai desenhar, a gente pensa primeiro no que a gente vai fazer, e assim a gente coloca em prática uma coisa que a gente nem percebe, mas cada um tem o seu nome, cada um tem o seu lugar de ser usado, tá certo? Então na atividade sobre linha, eu vou explicar aqui para vocês. Utilize nessa atividade apenas linhas para colorir e lápis de cor. Outros materiais, como tinta ou canetinha, podem atrapalhar no destaque das linhas. Procurem deixar pequenos espaços em branco entre uma linha e outra,
para destacar a maneira como o desenho foi colorido. Então vocês têm outro quadrinho aí, outra pequena imagem em branco, que é um vaso com flores, certo? E aí nesse caso vocês vão usar somente lápis de cor, tá certo? E usando linhas. Vocês têm o quadrinho que tem os tipos de linha. Vocês vão ver, qual linha, qual tipo de linha me interessa mais, vai ficar melhor nessa imagem. Vocês vão escolher, pode misturar os tipos de linha e preencher essa pequena imagem com as flores de seu vaso, com os tipos de linha, tá certo? Aqui está falando, você pode colocar próxima, para dar um efeito melhor, porque de longe vai parecer que está pintado, tá certo? Então não coloque linhas muito distantes uma da outra. Preenche com linhas. Faça muitas linhas colorido. Você pode escolher uma cor para cada lugar, ou você pode misturar as cores, mas não pinte como o desenho normal. Faça linhas pensando no onde você vai fazer, pensando que tipo de linha você vai fazer e preencha essa pequena imagem com as linhas, tá? Lembrando, pessoal, que essas atividades vão ser trabalhadas mais profundamente na escola. Isso é uma introdução para que vocês tenham uma noção daquilo que a gente vai fazer junto também. No final da página tem links, e esses links dão acesso a obras de arte que usam essas técnicas. Vocês podem entrar, vocês podem copiar no Google, vocês vão acessar essas páginas, esses sites, e vão ver também exemplos dessa imagem. E no vídeo eu vou mostrando para vocês alguns exemplos, tá certo? Então esse foi o vídeo. Eu peço, faça com cuidado, faça com atenção, faça com concentração, pense na forma como você vai fazer. Nós vamos estar disponíveis nos grupos para tirar dúvidas, certo? Sobre a atividade. Então pergunte se você não soube, pergunte se você não entendeu, que a gente vai orientar vocês, tá certo? Então esse é o meu recado. Deixo um grande abraço para vocês e até logo.